Mas, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, meus caros telespectadores da TV Assembleia, TV Sinal de Aracati, TV Verde Vale de Juazeiro do Norte, caros ouvintes da FM Assembleia, o nosso cordial bom dia. Aproveito aqui para cumprimentar a nossa presidente da Associação dos Defensores Públicos do Ceará, nossa cara defensora que se encontra, e dizer, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, que estivemos ontem participando em Brasília, num encontro que foi denominado de a 8ª Conferência Internacional entre os países brasileiros e o país da Rússia, onde tivemos a oportunidade de assistir ali diversas discussões que, durante os últimos 2 dias, dias 9 e 10, transcorreram, no sentido de fazer com que a parceria pública e também de comércio entre os dois países, já que existe a Câmara de Comércio Brasil-Rússia, pudesse ali ser a tônica desses países que fazem parte desse importante bloco econômico, que é o bloco dos BRICS, que realizará, por sinal, ao fim do primeiro trimestre do ano vindouro, aqui em Fortaleza, uma reunião da sua cúpula de dirigentes, de termos a oportunidade de presenciar nessa reunião alguns fatos relevantes para o nosso país. Destaco que nessa reunião nós tivemos a participação, além nossa, como representante do Poder Legislativo, mas também da Agência de Desenvolvimento Econômico do Ceará, da ADESE, através da Gláucia, que era a diretora que representava ali o Dr. Roberto Smith, e também da Prefeitura Municipal de Camusim, onde a prefeita Mônica Aguiar representava aquele município. E, dentre os variados assuntos que foram destaques dentro dessa relação comercial de intercâmbio entre nações, entre a Rússia e o Brasil, que tivemos discussões, meu caro deputado Júlio César, em um assunto que Vossa Excelência é extremamente hábil, que é parceria da área espacial e também do enriquecimento de novas energias, foram discutidos segmentos da área da indústria, e aí leia-se que há uma parceria muito importante entre a Casma, que é uma empresa russa, com uma empresa brasileira que monta, a empresa Marco Polo, que monta aqui as soluções para ônibus de transporte urbano no nosso país. Tivemos também relação comercial estreitada com a Rússia, principalmente devido ao intercâmbio, onde a perspectiva de fortalecimento da exploração de gás e petróleo pelas empresas estatais russas, aqui parcerizadas com o Ministério das Minas e Energia, com a Eletrobras, com Petrobras e com outros organismos que são desta área, que foi muito importante essa perspectiva de aproximação entre os dois países nessa área comercial, e também de termos a perspectiva de se fazer com que houvera ali bons entendimentos naquilo que se trata da área de administração propriamente dita, tendo em vista, construo melhor a frase, naquilo que diz respeito a parcerias militares, onde o Brasil e a Rússia têm estreitas relações, tendo em vista que há perspectiva de compras de helicópteros por parte dos países. Mas, como eu disse, participei nesta terça-feira da 8ª reunião da Comissão Intergovernamental Brasil-Rússia de Cooperação Econômica, Comercial, Científica e Tecnológica. Um grupo de cerca de 30 empresários e representantes dos governos do Brasil e da Rússia participaram ativamente deste encontro. Entre as autoridades presentes estavam o embaixador Rubens Gama, assessor especial para assuntos internacionais do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, e representantes da empresa russa JSC SSTC. Representantes também do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, da Petrobras, Eletrobras, como disse antes, também marcaram presença nessa reunião. E o que foi de mais importante e de mais superlativo que qualifico para o nosso estado do Ceará, além da bela exposição que foi demonstrada no primeiro dia do encontro, com a apresentação da nossa Agência de Desenvolvimento Econômico, que teve, como eu falei, a doutora Gláucia representando o município e a instituição,
foi de nós construirmos um entendimento iniciado ainda no início desse segundo semestre de 2013 para a implantação no nosso estado do Ceará de um estaleiro naval. Esse estaleiro naval, muitos sabem das discussões que já vêm de outrora, quando havia uma perspectiva de que fosse instalado aqui na capital do estado para que esse estaleiro pudesse produzir um grande navio, ou Suezmax, ou Panamax, que pudesse fazer transporte de petróleo. E isso tendo em vista a refundação, podemos dizer assim, da indústria naval brasileira, advinda principalmente do Promex, que é o programa de melhorias dessa área, que fortalece a economia brasileira, produzindo aqui mesmo, no Brasil, esses importantes navios de petróleo, transportadores de petróleo, para prestar serviço à Transpetro, transportadora esta da Petrobras. E são 42 novos navios, dentre eles alguns já em construção, aproximadamente 4 já foram ao mar e há mais outros 4 sendo construídos, mas ainda há uma carteira internacional muito grande no que diz respeito a investimentos nessa área. E nós, como eu disse, ao longo desse segundo semestre do ano de 2013, tivemos a oportunidade de iniciar negociações com a JSC SSTC, que é uma empresa estatal russa, que esteve discutindo conosco primeiro, através de levantamentos que haviam sido realizados pela Transpetro, e em seguida, após visitarmos no mês de agosto último as instalações da empresa lá em São Petersburgo, na Rússia, e temos aí a consolidação da mesma forma de se procurar fortalecer essa atuação. Na Rússia, há uma expectativa de produção, principalmente ativa, em pouco mais de 3 meses por ano, tendo em vista o clima frio que se instala naquela região. E, por isso, a abertura desta empresa em vir para novos destinos comerciais, como é o caso da América do Sul, como é o caso mais especificamente do Brasil e do Nordeste brasileiro, devido à sua posição geográfica e também da sua posição de área abrigada com relação ao município de Camusim, é para nós uma expectativa muito grande de consolidarmos no estado do Ceará essa participação. E ontem, através de um protocolo de entendimentos subscrito pelas autoridades russas, tendo inclusive o vice-ministro da Economia russo participado, juntamente com altos ocupantes de relevância dos seus cargos junto ao Itamaraty brasileiro, tivemos a assinatura, portanto, desse protocolo de entendimentos para a instalação de empreendimentos de construção naval no nosso país. Traduzindo isso em letras maiúsculas, o segundo passo no sentido de se fortalecer a ideia de termos no estado do Ceará um estaleiro de grande porte, com área já prospectada no município de Camusim para a produção desse grande navio petroleiro, ou para uma intenção maior que possa existir na área também de manutenção daquilo que é possível para navios de grande porte, tendo em vista que os navios fazem hoje as suas docagens na China, no Japão ou na Coreia, e tendo essa perspectiva de ser feito um estaleiro dessa natureza aqui no Nordeste brasileiro, devido à sua situação geográfica, muito melhor seria para a logística tanto dos países da Europa, como também para os países da América do Norte, que têm, dentro da área de navegação e principalmente do comércio de transporte marítimo, essa sua atuação. Ontem, portanto, assinamos, e eu fiz questão de estar presente, esse protocolo de entendimento entre a empresa russa, entre a Agência de Desenvolvimento Econômico do Estado do Ceará, a ADESE, e entre a Prefeitura Municipal de Camusim. A partir de agora, como eu disse, esse é o segundo passo, nós vamos iniciar os entendimentos para consolidarmos o projeto. A área já está disponibilizada por parte do Governo do Estado do Ceará para que esse estudo possa ser iniciado e termos aí
a condição primeira para a instalação desse importante empreendimento. É verdade que são recursos de alto vulto, tanto para a economia cearense, como também para a geração de divisas para a zona norte do estado, notadamente para o litoral oeste, onde o município de Camusim está encravado, mas a perspectiva de cada vez mais fortalecermos num estado que tem aí a expectativa de logo em breve termos a refinaria sendo instalada da Petrobras, de já estarmos em construção da nossa siderúrgica cearense. É, sem dúvida nenhuma, um grande salto na transformação da vida econômica de uma região, que é o litoral oeste, como disse, com a perspectiva de se fazer com que o PIB daquela região e o número de oportunidades de trabalho que surgirão para a população daquela região seja certamente um fator decisivo para a escolha dos empreendedores que deverão investir nesse programa e nesse projeto. O projeto do estaleiro de Camusim, portanto, tem mais um passo, avança célere da maneira de que a gente possa, quando chegarmos aqui no final do primeiro trimestre do ano de 2014, com a reunião dos BRICS, que será realizada a sua reunião de cúpula aqui no estado do Ceará, mais precisamente aqui em Fortaleza, nós vamos ter essa oportunidade de consolidar essa atuação e essa parceria entre a estatal russa, JSC SSTC, e a Prefeitura Municipal de Camusim e o Governo do Estado do Ceará, para que, com isso, possamos partir para a fase seguinte, que é a de captarmos investidores interessados em conseguir um grande negócio para que, com a construção desse empreendimento aqui no Ceará, se possa consolidar essa posição do nosso Estado. Fico, portanto, bastante feliz, é uma bandeira que levanto aqui nesta casa desde o primeiro ano do meu primeiro mandato, ainda em 2007, e que espero ver logo em breve estar sendo consolidado de uma vez por todas esse importante tento de vitória para o Estado do Ceará, para a Zona Norte, para o município de Camusim. Mas quero também, senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, vibrar aqui intensamente com aquilo que foi dito pelo secretário de Saúde do Estado do Ceará, ex-deputado Ciro Gomes. Ciro Gomes, que está à frente da pasta há pouco menos de 3 meses, tem tido os grandes desafios de procurar colocar para funcionar os grandes equipamentos públicos de saúde no nosso estado do Ceará, leiam-se aí centros de especialidades odontológicos, unidades de pronto atendimento, policlínicas e, principalmente, efetivar a perspectiva de se fazer com que a saúde para o contribuinte do SUS, para o cidadão brasileiro cearense, que procura, dentro das unidades hospitalares do Estado do Ceará, a cura para o seu problema de saúde, que possa ter a certeza de que estamos no rumo certo. Haviam desafios colocados aí, como uma das salas lá do Hospital Geral de Fortaleza, que passa, inclusive deputados estaduais aqui tiveram a oportunidade de visitar aquele estabelecimento de saúde pública e ainda constataram que naquele momento ainda havia pacientes lá. Devido à ação forte, decisiva, tomada pelo secretário de Saúde, por solicitação do senhor governador Cid Gomes, e que teve como testemunha maior o nosso presidente da Assembleia, o deputado José Albuquerque, temos hoje a convicção de que os problemas que haviam mais gravosos naquela instituição de saúde pública, que é o HGF, foram superados. O primeiro passo, que era o desafio de que até o dia 13 de dezembro estaria... Deputado, me permita uma parte. Logo em seguida, meu caro deputado Fernando Hugo Colares. Em seguida o Natal, porque já vai terminar seu tempo. Não, eu tenho a condescendência aqui do deputado Duca para poder conceder o tempo que lhe for preciso para ouvir o seu brilhante à parte, que já falo desde já. Mas a convicção de que acabaram-se, portanto, aqueles gravosos problemas que existiam-se ali, devido a uma série de atos de gestão que foram tomados, principalmente agora, de terem também o combate às cirurgias eletivas sido feito de frente por parte do governo do Estado e, com isso, daí desafogar o Hospital Geral de Fortaleza. Ouço o deputado Fernando Hugo Colares antes de concluir meu pronunciamento. Há uns 10 a 15 dias atrás, eu trouxe esse assunto para o plenário, exatamente no dia em que a brilhante deputada Fernanda Pessoa, acompanhada do deputado Heitor Ferrer, estiveram lá no Piscinão,
termo desqualificativo e que eu não gosto muito de usar, mas que é a forma com que identificamos aquela emergência mega do Hospital Geral de Fortaleza. E eu dizia dos melhoramentos e das condutas extremamente ágeis, rápidas, intrépidas, eu diria até, que o doutor Ciro Gomes estava postando a tomar. Eu frisei e torno a frisar, eu não tenho nenhuma intimidade com o doutor Ciro Gomes, que já em tempos passados, até com ele, troquei farpas vocais. Porém, não existe em mim ranço, rancor, ódio. Existe em mim a capacidade não muito genialesca, que a mim não compete, mas meramente e medianamente inteligente de ver e ter a veracidade em falar. O Hospital Geral, o Hospital Valdemar Alcântara, a aquisição de leitos em hospitais como o Fernandes Távora e outros hospitais como o da Polícia Militar estão fazendo essa ação ser verdadeira, tirando de lá do Hospital Geral aquele oceano de pacientes que eram tratados ali de uma forma inaceitabilíssima. O senhor doutor Pierre é testemunha viva de aquilo não ser modo de tratar nenhum ser humano, assemelhando-se a campos de concentração, onde misturavam-se crianças com idosos, com pacientes infectados, com pacientes aidéticos, e toda a gama de pacientes eram ajuntadas à moda bicho e tratados ali. Embora, torno a dizer, o tratamento que ali era oferecido era de qualidade boa, eu diria assim. O tratamento, não é a postura de receber, o tratamento. Residentes que são verdadeiramente ciosos do trabalho e aprendem ensinando, porque os internos também estão lá, afora os diretores, os coordenadores de curso. O piscinão de ontem, já podemos dizer que está com os dias contados para ir para o museu. E a vitória do povo cearense, que teve no doutor Ciro Gomes a intrepidez característica de seus atos de fazer uma saúde diferente. Agradeço, deputado Fernando Colares, e vou justamente ao encontro das palavras de Sua Excelência, mostrando da ação firme e forte que foi realizada pelo secretário de Saúde, Ciro Gomes, para que pudesse tomar decisivamente esse ponto de apoio de se tornar a sala Regis Jucá daquela importante instituição que é o Hospital Geral de Fortaleza, realmente uma área em que se pudesse haver uma convivência, não digo pacífica, porque quem vai a uma unidade hospitalar vai em busca do socorro para o seu atendimento médico, mas que tivesse essa oportunidade de ter respeitado os seus direitos enquanto cidadão cearense, e é isso que vem sendo feito pela administração pública do nosso estado do Ceará. Agradeço, deputado Manuel Duca, o tempo a nós dispensado nessa participação no primeiro expediente desta sessão ordinária.